Acho que o descontentamento do estudante, e falo isso também como alguém que já passou pela escola como estudante, está no fato de que a escola ela perdeu o sentido, o significado mesmo na vida do jovem. Porque quando você chega na escola e se senta na sua cadeira e olha o professor que está na sua frente, o significado mais concreto que a sociedade te dá é que você está lá para você prestar vestibular. Hoje em dia, acho que o símbolo da escola, ele é um símbolo que perdeu muita força e precisa ser ressignificado, e outros símbolos precisam aparecer, por exemplo, o símbolo da cidade como um espaço em que a gente aprende, em que a gente transita, em que a gente circula, ele precisa estar mais claro. E eu acho que um outro símbolo que precisa estar mais claro coletivamente é o símbolo do espaço público mesmo, que tem a ver com a escola e que tem a ver com a cidade. Então eu sinto que muito do que a gente precisa de mudança tem a ver com uma mudança de perspectiva mesmo, que já gera uma ação direta, né? Você está no espaço público, eu penso que hoje estar no espaço público, ocupando o espaço público, é uma das ações mais potentes para repensar a educação. O movimento secundarista é um exemplo muito claro de ocupação de espaço público, muito claro. E o movimento secundarista, ele ganhou uma reverberação tão grande, essencialmente por fazer essa ocupação do espaço público num tempo em que a gente vê movimentos fazendo isso, mas vê que quanto mais enfático for, mais a gente pode conseguir fazer com que certas vozes sejam ouvidas, né? Então, ocupar o espaço público é um jeito de fazer com que a sua voz seja ouvida, porque o espaço público é o espaço onde o coletivo circula, né? E se a gente for relembrar, por exemplo, os jovens secundaristas fazendo com que a circulação dos transportes, por exemplo, parasse, a circulação dos carros parasse, para que eles pudessem contar o que está acontecendo nas escolas e deixar clara a insatisfação diante de uma reorganização que vinha de cima para baixo, sem falar com ninguém no processo, ou falando de um jeito que não dava para ver essas conversas acontecendo, foram atos muito inesquecíveis para a história da educação no Brasil. Esse desconforto, ele é coletivamente conhecido, mas conseguir expressar esse desconforto de uma maneira que a sociedade como um todo ouça é um ato mais difícil de ver. E o que a gente viu ano passado com as ocupações nas escolas foi exatamente isso, foi ver esse desconforto sendo expresso de um jeito criativo, de um jeito construtivo, de um jeito que abria portas em vez de fechar as portas, né? Nesse movimento de abrir as portas, das salas que estavam clausurando materiais e materiais que eles nunca tinham visto, de abrir a porta de entrada da escola para que a comunidade entrasse. Esse ato é um ato que também está muito na essência da Virada Educação, que é esse projeto que eu venho fazendo junto com várias pessoas desde 3 anos atrás. Então, a gente com a Virada Educação traz muito essa pergunta que é como que a gente pode ocupar o espaço público de jeitos que encantem as pessoas. A autonomia, ela é essencialmente o que aconteceu ano passado, no início das ocupações, e esse ano também, na continuidade delas. A autonomia era o que estava se dando quando um aluno propunha fazer uma roda de conversa sobre o tema que ele gostava, que ele queria aprender. A autonomia estava em movimento quando um aluno e outro se reuniram para fazer uma assembleia. A autonomia estava em movimento quando alguém numa escola, entre esses alunos, resolveu combinar com alguém de fora da escola para fazer uma oficina em que alguma coisa acontecia na escola que nunca tinha acontecido. Essa autonomia estava em movimento o tempo todo nas ocupações, e a autonomia está em movimento a partir do momento que se dá o direito de se expressar. Porque a autonomia, como dizia o Paulo Freire, é um processo, é um vir a ser
contínuo, né? Não é algo que você vai falar de uma hora para outra, eu sou autônomo. A autonomia é esse processo que vai estar em constante exercício, é uma construção. Então, eu vou ser autônomo a cada atitude autônoma que eu for tomando na vida, né? E esse exercício que podia acontecer já na escola, desde sempre, né? Se os alunos tivessem esse espaço mais vivo de interação, foi um exercício que aconteceu nas ocupações de um jeito muito intenso, tanto que as memórias, as falas dos estudantes que participaram das ocupações vão muito nesse sentido, né? Deles poderem fazer coisas que até então não estavam previstas como possíveis. No ano passado, as ocupações elas foram tratadas pelo governo do estado de São Paulo com violência. E se tem uma palavra que não poderia estar perto da palavra educação, é violência. Porque se a gente for pensar, inclusive em palavras que poderiam ser contrárias, assim, uma com a outra, deveria ser educação e violência, porque educação não deveria ser de maneira nenhuma um processo que passa por reprimir uma expressão tão genuína dos estudantes. Uma expressão que estava ligada e que está ligada essencialmente à autonomia, né? Um exercício de autonomia muito intenso. E para além dessa repressão, dá para ver claramente que esse diálogo, que é outra palavra que apareceu muito ano passado, na época das ocupações, e que continua aparecendo muito na boca dos políticos que falam sobre esse tema da educação, essa palavra ela não corresponde na prática a um ato, né? Esse diálogo que realmente poderia acontecer com estudantes e professores e poder público, essa interação que poderia ser uma interação muito transformadora, né? Se cada um pudesse ter espaço, e não só espaço de fala, mas espaço de escuta, para contar como se sente no dia a dia da escola, o que poderia ser diferente. Se essa escuta realmente acontecesse, a gente poderia ver um outro cenário se desenhar. Então, infelizmente, no estado de São Paulo, a gente ainda tem um governo que acha que violência e educação são palavras, são processos, são práticas que podem conviver. Por isso que claramente a resposta a um cenário hostil tem que ser uma resistência. Ela necessariamente precisa ser uma resistência, senão ela deixa de existir, né? Então, claramente, os projetos que acontecem hoje nas escolas, as escolas que conseguem manter práticas como assembleias, como projetos em que os alunos deixem alguma marca no território deles, essas ações, elas merecem fôlego e elas merecem apoio coletivo, social, o máximo possível. Eu vejo que existe um preconceito também em relação ao jovem, em relação à capacidade que o jovem tem. Eu tenho 26 anos e ano passado eu estava numa conversa e uma pessoa falou que não ia me escutar porque eu tinha 25 anos. E uma pessoa de 25 anos ainda precisava passar por muitos processos para poder ser ouvida. E aí imagine um aluno que tem 14 anos, tem 15 anos e, no geral, está vivenciando processos em que as pessoas olham para ele como se ele fosse menor, né? Como se ele tivesse que aprender algo que ele não sabe, mas que outro sabe. Como se ele não tivesse algo para compartilhar que fosse cheio de significado também. Então, existe um preconceito sobre a capacidade de criação do jovem. Ano passado, com as ocupações, essa percepção foi abalada, né? Porque muito do que houve de mais potente em relação a fatos no ano passado está ligado essencialmente às ocupações. Então eu sinto que o desafio realmente é como sustentar essa energia de transformação ao longo do tempo, né? Porque, de alguma maneira, os dilemas, eles continuam mês após mês, né? E ocupar as escolas é uma estratégia que trouxe muita força e trouxe muita
muita energia para os estudantes, para muita gente na área da educação, ano passado, esse ano. E aí a questão que fica é, quais outros jeitos de se mobilizar para conseguir fazer com que as demandas sejam realmente levadas a sério, né? Da minha parte, o que eu venho tentando nutrir hoje tem muito a ver com entender na prática como a cidade pode ser um espaço de aprendizagem significativa. Então, seja nesse projeto da Virada Educação, que acontece por meio do Movimento Entusiasmo, que é esse coletivo de educadores, artistas, seja escrevendo sobre educação, eu sinto que o que está colocado sempre é como que a gente pode repensar a educação a partir de um olhar mais esticado, né? Vendo a escola de um jeito diferente, vendo o território em que a escola está como um espaço possível de relação. Isso é muito essencial, porque às vezes a gente acha que a forma e o conteúdo elas são coisas diferentes, né? Que eu posso ensinar autonomia dentro de uma sala de aula que é o oposto disso. E a gente acaba convivendo com isso, né? Com a forma e o conteúdo que são muito distantes, assim. E a questão que se coloca, que eu também vejo como muito importante, é como fazer com que outras formas sejam inventadas, formas que consigam resgatar o encantamento pelo ato de aprender. Formas que consigam trazer de novo uma vontade de mergulhar nesse processo que pode ser tão transformador, que é o processo de aprender, que é o processo de se educar ao longo do tempo, durante a vida inteira, né?